Graças a paz, povo abençoado, povo eleito, estou de volta, graças a Deus, depois de uma semana estudando, pesquisando, trabalhando, fazendo serviço aqui com a família, com meus filhos, minhas noras, ajudando um, ajudando o outro, e assim a gente vai suprindo, né, as necessidades uns dos outros. Mas estou de volta agora com o estudo para a gente concluir esta revelação aqui. Hoje eu vou concluir para a glória de Deus. Amém? Sou o irmão Van, aqui direto de Lucena, Paraíba, Nordeste quente, brasileiro. Assim, Deus querendo, você vai estar aí em comunhão comigo, com esse estudo, assistindo, me vendo, compartilhando, dando like. Começou o estudo, já deixa o like. Não é inscrito? Ajuda aí o irmão Van, faça a inscrição, faça esse canal crescer, não para o irmão Van ficar rico e ganhar dinheiro, não, nada disso, mas para que essa mensagem possa ser divulgada, né, por mais irmãos e irmãs, crentes, nascidos de novo, predestinados, eleitos, cidadãos do céu, do reino eterno de Cristo Jesus, do Cristo eterno, não de um Cristo que estão pregando aí, um Cristo que sumiu, um Cristo pobre que desapareceu, um Cristo que ressuscitou para ser destruído, um Cristo que foi vencido em 70, um Cristo que perdeu o seu poder, perdeu o domínio, que perdeu, né, a sua essência, o seu reinado, é o que estão pregando por aí, em pós-graça. Mas eu vou chegar lá. Quero agradecer a Deus por sua presença, a todos os irmãos e irmãs deste canal, ao meu querido irmão em Cristo Jesus, o reverendo Neucimar, do canal Voz das Nações. Também a todos os irmãos do canal Voz das Nações, recebam meu abraço, meu carinho, aqui o irmão Van, paraibano, né, a minha saudação. E irmão Neucimar, parabéns pelo vídeo de hoje, que alerta o Senhor deu. Eu recomendo aos meus irmãos do canal Metanoia da Graça, que assistam este vídeo, este alerta que o irmão Neucimar está dando aos irmãos da graça. E você que é da Voz das Nações, não assistiu, assista, né? O que é que está sendo pregado no meio da graça. Então, graça é como nós não queríamos dizer de imediato para não assustar, não espantar. É uma religião, é um meio, está sendo um meio também de muitos irmãos ganhar dinheiro, e muito dinheiro. Mas a você que é do canal Metanoia da Graça, Voz das Nações, bem-vindo. Você que é católico, espírita, macumbeiro, xangozeiro, seja lá qual for a tua religião, não importa, bem-vindo. Você que é evangélico, você que é da graça, você que está pós-graça, você que já está em espírito na eternidade, bem-vindo. A todos, para a glória do Cristo eterno. Amém? Olha só o tema de hoje, para a gente concluir este assunto aqui. Vamos ler? Apocalipse capítulo... o que eu botei aqui? Que entrou aqui? Apocalipse capítulo 14, versículo de número 6. Presta bem atenção nesta introdução. O próprio versículo vai dizer se o anjo estava pregando, como anuncia, como tem um vídeo aí de Geraldo Moraes, Otonelson Moraes, Messias Souza e André Pimentel. Como eles dizem, olha só a contradição de João. Olha o que é que João fala sobre este anjo. O anjo estava anunciando, pregando o evangelho eterno de juízo? Sim ou não? Preste atenção aqui. Vi outro anjo que voava pelo meio do céu. Trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e de toda nação, tribo, língua e povo. Preste atenção aqui, eu já falei isso mais de 3 vezes, vou só lembrar a você. O anjo
que voava pelo meio do céu, ele pregava, anunciava, proclamava ou trazia. Se você prestou atenção aqui nos meus vídeos, meu irmão, você já vai dizer, Geraldo Moraes, o anjo não pregou o evangelho eterno, não. O anjo não estava pregando juízo, não. Ele apenas trazia. Este é uma mensagem, uma notícia alegre. E evangelho aqui no grego, boas novas, boas notícias, notícias alegres. E eterno aqui, que é aionios, é eterno para sempre. Então, olha o tema aqui. A doutrina do evangelho eterno nunca visto no meio da graça. Ok, irmão Van? Sim, eu vou concluir com este tema. A doutrina do evangelho eterno para sempre nunca visto. Você nunca viu o que eu vou falar aqui. Nunca ouviu o que eu vou dizer. A doutrina do evangelho eterno para sempre, nunca visto no meio da graça. Apocalipse capítulo 14, versículo de número 6. Vamos lá? Tempo é ouro. Então, apenas recapitulando, o que significa a expressão um evangelho eterno? Esta expressão aqui, ó, ele trazia, ele apenas conduzia, ele não estava pregando, ele não estava proclamando, ele não estava falando o evangelho, apenas ele trazia um evangelho eterno. Evangelho eterno, certo? Um evangelho eterno. Então, evangelho, já falei no vídeo passado, só para lembrar a você, vem de um substantivo neutro, essa palavra aqui, ó, vem de um substantivo neutro grego, evangelion, que significa boas notícias, aqui, ó. O anjo iria proclamar as boas notícias, notícias agradáveis. Esta palavra significa isso, nada de juízo, nada de tribulação, nada de morte, de agonia, de dor. Não, evangelho aqui são boas notícias, notícias agradáveis ou alegres, uma notícia que deixa feliz, que traz alegria, notícia que provoca um sorriso, uma mensagem que alegra o coração. Então o anjo trazia, ele não proclamava, ele não anunciava, apenas ele trazia para ser proclamado, aqui ó, para proclamar aos habitantes de toda nação, língua, terra e povo. Beleza? Tranquilidade. Então, evangelho significa isto. Agora, eterno, aqui, ó, para eterno, eterno. João usou um adjetivo grego aqui, ó, aionios, que todos os léxicos, eu deixo você pesquisar, e se eu estiver mentindo, você pode escrever aqui no canal que eu apago esta mensagem. Beleza? Geraldo Moraes, Otonelson Moraes, Messias Souza, André Pimentel, perdão. Se vocês conseguir dizer que eu errei aqui, pode escrever aqui, um de vocês, que eu vou apagar esta mensagem. Para eterno, todos os léxicos, neste contexto, para eterno, segundo os léxicos e segundo James Strong, significa aqui neste contexto, João usou um adjetivo grego, aionios, neste contexto, foi usado para perpétuo, evangelho perene, evangelho ininterrupto, evangelho que jamais acabará, evangelho eterno para sempre, evangelho de tempo infinito, evangelho de duração interminável. Pode usar este vídeo que eu vou postar amanhã, hoje é domingo, certo? E você pode usar a minha imagem e dizer que eu estou mentindo, ok? Então, este evangelho aqui significa isso, perpétuo, perene, ininterrupto, jamais acabará, eterno para sempre, de tempo indefinido, de duração interminável. Irmão Van, aí você pode me perguntar, eu assisti aí no canal do YouTube, nos canais, o Geraldo Moraes, Otonelson Moraes, André Pimentel e o Messias Souza, eles dizem que esse evangelho que o senhor está dizendo que é eterno para sempre, foi até 70, ou seja, terminou no ano 70, que este evangelho, você já viu, eles dizendo que é juízo.
Evangelho não é juízo. Evangelho são boas novas, notícias alegres. Mas eles estão pregando que é juízo, que já é um erro gravíssimo. Nada disso, o Evangelho apenas trazia, ele não anunciava, não proclamava. Então, irmão Van, o Geraldo Moraes, eu tenho 2 vídeos de Geraldo Moraes dizendo que este Evangelho foi até 70. O João discorda do Geraldo Moraes e dos outros pregadores que dizem que foi até 70. Então, olha o tema, vou repetir o tema. A doutrina do Evangelho eterno para sempre, nunca visto no meio da graça. Então, eles dizem, irmão Van, e aí? O que é que o senhor diz? O que é que o senhor tem a dizer? O que é que o senhor tem a acrescentar? Este Evangelho, esta mensagem, aqui ó, Evangelho, mensagem eterna, que seria levado a todos os povos, línguas, nações, aqui ó, todos os habitantes da terra, uma mensagem eterna, certo? A todos os povos, todas as nações e todas as gerações, de todas as épocas. Este Evangelho estava oculto, esta mensagem estava oculta em Deus. Você sabia disso? Que este Evangelho eterno, que seria proclamado aqui, ó, estava oculta, esta mensagem era ignorada desde o princípio de todos os profetas. Nenhum dos profetas e nenhum dos apóstolos, nem no Antigo Testamento ele foi revelado, este Evangelho eterno, nem nos profetas e nenhum dos apóstolos, a não ser Paulo. Unicamente por Paulo. Vou provar isso. Por isso que o anjo trazia um evangelho eterno para sempre. Então, Paulo o chama de evangelho eterno. Paulo chama este evangelho aqui, Paulo chamou, né, do evangelho eterno de mistério. João chama de evangelho eterno. João chamou, né? Apocalipse capítulo 14, 13. Paulo o chamou evangelho eterno de mistério. Isto mesmo, mistério. O evangelho eterno era um mistério. Por quê? Porque estava oculto em Deus desde as eternidades. Olha só. Por que mistério? Por que Paulo chama de mistério? Sabe por quê? Porque estava oculto no Deus eterno e esse mistério foi revelado a Paulo no final da antiga dispensação. Este evangelho eterno só foi revelado a Paulo no final da antiga dispensação. É tão verdade que o anjo não pregava o evangelho eterno, porque foi pregado unicamente por Paulo. O anjo aqui, e nem em lugar nenhum dos 7 anjos do Apocalipse. Você quer ver uma coisa? Olha só. Apocalipse capítulo 15, versículo de número 1. Olha o que é que diz. Versículo 1. Ainda vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois nelas a ira de Deus se consuma. Ia se consumar, se consumou em 70. Então, onde um anjo está dizendo aqui que o anjo pregou o evangelho eterno? Em lugar nenhum, Geraldo Moraes, André Pimentel, Messias Souza, né, Otonelson Moraes, em lugar nenhum os anjos pregaram o evangelho eterno. Por quê? Porque este evangelho eterno era um mistério, foi um mistério, e foi revelado ao único apóstolo na graça, o apóstolo Paulo. Beleza? Então vamos para cá. O 6. Então está aqui, ó. O anjo não pregou, o anjo não anunciou, o anjo não revelou, o anjo não proclamou, apenas diz, ele trazia esta mensagem, mas não de trazer, de falar. Ele conduziu esta mensagem, talvez aos líderes da igreja, para que esses líderes
depois de Paulo, certo, pudesse proclamar o evangelho que foi confiado e revelado ao apóstolo Paulo. Agora, Paulo chama este evangelho, aqui, Paulo chama este evangelho eterno de mistério, porque foi ao apóstolo Paulo confiado, né, esta revelação deste evangelho eterno. Olha o que diz Efésios, presta atenção que o negócio agora vai ser revelado. Efésios, capítulo de número 3, né, a partir do versículo de número, aqui, versículo 1, vamos até o versículo 9 para você entender o contexto. Por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Paulo está escrevendo agora aos gentios e ele vai revelar o mistério, ou um mistério, que é o que o anjo falou, que João, o anjo não, quem escreveu foi João, que o anjo tinha um evangelho eterno. Paulo vai falar deste evangelho eterno. Versículo 2, olha o 2. Se é que sabeis da dispensação, irmão, essa dispensação aqui, ela ultrapassou 70. Essa dispensação aqui era a dispensação dos séculos vindouros. E o que é nessa dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor? A dispensação da graça. Agora, olha o 3. E como por revelação me foi manifestado o mistério, que é esse mistério aqui, depois ele vai revelar, que era o que está lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, que era o evangelho eterno. O mistério, conforme vos escrevi acima em poucas palavras. O mistério, presta atenção, o mistério. O 4, ele diz: de forma que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério, ele continua ainda ocultando, do mistério de Cristo, do mistério de Cristo, o 5. Esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestada antes de Paulo. Aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Cristo era o mistério. Cristo é as boas novas do Evangelho eterno. E como é que o Evangelho eterno terminou? Né? Em 76, isto é, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho eterno, por meio do mistério, por meio das boas novas, por meio da graça de Cristo. Presta atenção, é forte. Aí o caba não estuda e Jesus desapareceu e o Evangelho terminou em 70. Você está fora da graça. Fui feito ministro deste evangelho. Fui feito ministro. Que evangelho? O evangelho eterno, o evangelho da graça. Segundo o dom da graça de Deus, que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. 8. Preste atenção. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Presta atenção. E o 9 ele diz, e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério, o evangelho eterno, o evangelho da graça, as boas novas, Cristo, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Ou seja, o evangelho ele é eterno, tanto para trás como para frente. Esteve esse mistério que ele vai revelar, que ele revela que é o evangelho, certo? Que esteve oculto desde os séculos. Ele esteve oculto em Deus. Ou seja, Deus tinha esta graça. Estava em Deus as boas novas. Estava em Deus o evangelho, a mensagem, né, eterna,
Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Então, que estava oculto em Deus, desde os séculos esteve oculto em Deus. Ou seja, o Evangelho ele é eterno porque ele veio do Deus eterno, antes de Cristo e depois de Cristo, por todas as gerações. Este é o Evangelho que eu vos apresento, o Evangelho eterno para sempre. Calma, tem mais, começou agora. Então, o mistério foi revelado a Paulo no final da antiga dispensação. Aí Paulo chama este evangelho, olha só, o mistério que foi revelado, que era o evangelho da graça, que é eterno, você viu aqui. Aí quando você vem para Atos, capítulo 20, versículo de número 24, olha como é que Paulo chama o evangelho, as boas novas, o evangelho eterno. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, boas novas, boas notícias, notícias alegres, Evangelho da graça, do Evangelho eterno, que estava oculto no Deus eterno. Evangelho da graça de Deus. Calma, tem mais. Então, agora olha a expressão que Paulo usou para o mistério do Evangelho eterno. Olha as expressões que Paulo usou. Romanos capítulo 2, versículo de número 16. Romanos 2, 16. Olha que expressão Paulo usou para o Evangelho eterno. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. Está vendo aí? Ele não chama o evangelho dos judeus, ele não chama o evangelho da lei, ele não chama o evangelho do reino, mas o meu evangelho. Beleza? Então, quando Paulo diz o meu evangelho, porque a mim me foi revelado este evangelho eterno para sempre, este evangelho perpétuo, este evangelho é de tempo infinito, este evangelho de duração interminável, que era um mistério que estava oculto e que agora estava sendo revelado nas cartas do apóstolo Paulo à igreja do primeiro século e a nós também, esta mensagem alegre. Também, Romanos capítulo 16, Romanos 16, outra expressão que Paulo usa para o Evangelho eterno, versículo 25, ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio desde os tempos antigos. A revelação do mistério. Qual era a revelação do mistério? O Evangelho eterno. O Evangelho é de tempo indeterminado. As boas novas da salvação eterna, tanto para judeus como para os gentios, tanto para o primeiro século como para os séculos vindouros. Este é o Evangelho eterno, certo? 2 Timóteo, aqui também, aqui, 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 8. Olha o que diz. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu evangelho, de acordo com as revelações que ele me deu, de acordo com as boas novas, de acordo com a mensagem, de acordo com o evangelho, as boas novas eternas para sempre. Beleza? Tem mais. Vamos aqui agora, vamos continuar aqui, vamos ter que concluir isto hoje, né? Espero que dê tempo, né, para a glória do Deus eterno. Então, amados, aquilo que... Deixa eu ver o horário aqui. Certo. Aquilo que era um mistério, presta atenção aqui agora, isso é importante.
Aquilo que era um mistério, o que era um mistério? O Evangelho eterno para sempre. Aquilo que era um mistério, porque esteve oculto em Deus, né? Colossenses 1:26, o que era um mistério, certo? A mensagem eterna, 1:26, olha só. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, esse mistério aqui era a mensagem poderosa de Cristo Jesus, do Cristo ressuscitado, do Cristo em nós, do Cristo eterno, do Cristo poderoso, do Cristo vencedor, do Cristo que reina para sempre, do Cristo do seu reino eterno. Então, esta era a mensagem que deveria ser pregada no primeiro século e que deve ser anunciada, que deveria ser pregada também nos séculos vindouros. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, certo? Então, esse mistério que estava oculto, versículo de número 27, e agora 27 diz: a quem Deus, dentre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, desta revelação, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória para o primeiro século. Cristo em vós. Agora, Cristo em nós não é mais uma esperança, é uma realidade. Ele já se faz morada em nós. Cristo se faz morada em nós. Então, mas era um mistério que foi revelado também aos gentios. Efésios capítulo 3, olha o mistério sendo revelado, o Evangelho da graça eterna para sempre. Efésios capítulo de número 3, presta atenção aqui, Efésios 3, versículo 8 e 9, que diz: a mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Imagina aqui, riquezas insondáveis. E essa riqueza de Cristo acabou em 70, segundo Otonelson Moraes, Messias de Souza e André Pimentel, porque Cristo sumiu em 70, mas o texto diz que as riquezas insondáveis, e Paulo estava anunciando essas riquezas aos gentios. Que riquezas são essas? As revelações da graça, da salvação, do poder, da eternidade para os gentios, não só do primeiro século, a igreja, mas também todos os eleitos de todas as gerações futuras para sempre. Versículo de número 9 agora. Versículo 9 diz: e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério do Evangelho eterno, que estava lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, que o anjo não estava pregando, apenas ele conduzia, ele levava esta mensagem para ser anunciada, o mistério que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou. Também, agora veja, Efésios 6, 19, olha que revelação. E também, por mim, para que a palavra me seja dada, quando eu abrir a minha boca, para que possa, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho. Irmão, olha que grandeza, o mistério do Evangelho. Irmão, esse Evangelho, ele é tão misterioso que ele não se revela a todos. Alguns dizem, não, o Evangelho acabou em 70, a graça acabou em 70, Cristo morreu em 70 e morreu em 33 e ressuscitou e desapareceu, sumiu. Irmão, isso não se sustenta no Evangelho eterno. Isto não tem base. Vocês que anunciam isso, não se sustenta dentro deste Evangelho eterno para sempre. Olha só aqui agora. Então, entendeu aqui?
com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho eterno para sempre. Mistério, aqui ó, mistério do Evangelho. Para esta palavra, atenta aqui agora, para esta palavra mistério, Paulo usou um substantivo neutro, mysterion, que significa segredo, ensino secreto, alguma coisa previamente desconhecida, mas agora revelada. O que estava oculto, o que estava desconhecido, foi revelado. Por isso que ele era um mistério, certo? Então, Romanos 11, 25, Romanos, capítulo 11, versículo 25, que diz, irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais arrogantes, e endurecimento, para que não sejais arrogantes. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que chegue a plenitude dos gentios. O mistério aqui, ó, que não sejais ignorantes do endurecimento aqui, ó, o mistério, não ignoreis este mistério, que era o Evangelho eterno, né, revelado a Paulo. 1 Coríntios 2, 7, aqui, ó, rapidamente, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, que diz, mas falamos do mistério da sabedoria de Deus, que esteve oculto, o qual Deus preordenou antes dos tempos para a nossa glória. Que esteve oculto em Deus, beleza? Eterno, estava na eternidade, veio para Cristo, foi revelado a Paulo, passou da cruz, passou dos anos 70 e hoje ele abre o nosso entendimento e nos dá uma metanoia. Se não tiver metanoia, não tem entendimento, meu irmão. É um blá blá blá, é uma falácia. 1 Coríntios 13, 12. 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 2. Olha o Evangelho eterno, perpétuo para sempre. E mesmo que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, todos os mistérios. Agora vamos para capítulo 15, versículo 21. Capítulo 15, versículo de número 51, que diz, eu vos digo um mistério. Olha como Paulo, né, falava em mistério, nada em oculto, né, aos que tinham entendimento, né, para dar entendimento, para abrir o entendimento, né, e também aqui Colossenses 4, Colossenses capítulo 4, versículo 3, que diz aqui, ó, deixa eu ver, Colossenses 4, 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo dos princípios elementares, não era este versículo, Apocalipse, vamos para Apocalipse, capítulo de número 10, versículo 7. Mas que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estivesse para tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumpriria, segundo anunciado aos seus servos, os profetas. O mistério de Deus, mistério de Deus. Que é o mistério de Deus? Segundo a revelação do Evangelho eterno para sempre. Cristo. No Novo Testamento, esta palavra mistério aqui, ó, mistério, certo? No Novo Testamento, Paulo usou a palavra mistério para fatos, doutrinas, princípios, no entendimento do Novo Testamento. Princípios, principalmente, Paulo se refere ao mistério do Evangelho da Graça, Então, quando Paulo fala de mistério, ele está se referindo às revelações do Evangelho eterno para sempre, né, o Evangelho da Graça. João, né, o chama de Evangelho eterno. Apocalipse capítulo 14, versículo de número 6. Agora, veja bem aqui, olha só, Filipenses 3:9,
só para a gente concluir, olha o Evangelho sendo revelado aqui por Paulo. Efésios, capítulo 3, versículo de número 9. Este é o Evangelho. Agora eu vos apresento o Evangelho eterno, infinito, para sempre. E de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério do Evangelho infinito, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Estava com Deus, eterno, na eternidade com Deus, e depois eterno para ser anunciado para todos sempre, por todas as gerações. Aqui também, Colossenses capítulo de número 1, para a gente concluir. Colossenses capítulo de número 1, versículos 26, 27. Olha o Evangelho eterno para sempre. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. O mistério, aqui, o mistério que esteve oculto, o Evangelho eterno para sempre. E o versículo de número 27 diz: a quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, da glória deste evangelho, da glória desta mensagem, da glória destas revelações do evangelho eterno para sempre, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Tem mais? Tem mais. Capítulo 2, versículo 2 de Colossenses 2, deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui, ó. Para que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Mistério de Deus, Cristo. Ou seja, Cristo era o próprio Evangelho. Cristo era as boas novas anunciado tanto aos judeus como aos gentios. Cristo sempre foi, sempre será o Evangelho para ser anunciado a todos os eleitos, né, de todas as gerações. Aqui também, Efésios 2, 3. Agora, Efésios capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Ao mesmo tempo, orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, as boas novas, pelo qual também estou preso. O mistério de Cristo, qual é? O Evangelho, boas novas. Aquele Evangelho que o anjo levava, carregava, trazia, mas não proclamava, não anunciava, apenas levava para quê? Para que fosse anunciado, né, a todas as nações, não só do primeiro século, mas também por todas as gerações. Aqui também, Efésios 3, Efésios 3, versículo 3. Pois morrestes, deixa eu ver aqui se é Efésios 3, Efésios 3, e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Vamos ver aqui, Efésios 2, 7, Efésios 2, 7. Deixa eu ver aqui. Eu estou em Colossenses, perdão, amor. Efésios 3. Aqui, ó. E como por revelação me foi manifesto o mistério, conforme vos escrevi acima em poucas palavras. O mistério, as boas novas, notícias alegres, né? Não aquela que Geraldo Moraes ensina, meu amigo Geraldo Moraes, que o anjo estava pregando o Evangelho eterno e dizendo que o Evangelho eterno era juízo. Pelo amor de Deus, Geraldo Moraes, faça um vídeo de novo, né? E se recompondo, né? E mostrando realmente o Evangelho, dizendo que você errou e agora o Evangelho você reconhece que são boas novas e não terminou em 70. Evangelho que estava oculto antes de Cristo e em Cristo e depois de Cristo e por todas as eternidades o Evangelho continua as boas novas para
sempre. 1 Coríntios 2, aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 2, estou já concluindo, versículos 6 e 7, que diz: na verdade, falamos de sabedoria entre os que já são maduros, não, porém, a sabedoria desta era, nem dos seus governantes, que estão sendo reduzidos a nada. Sabedoria aos adultos. Evangelho eterno para sempre é para adultos. Os maduros dizem que Cristo sumiu, virou fumaça, desapareceu. Os indoutos, as crianças, né, e ensinam por aí que Jesus virou pó depois de 70. Não dá, não consigo, né? Não tem como esta doutrina, este pensamento descer ao coração de quem é maduro. Também aqui, 1 Coríntios 2, 6 e 7, que diz: mas falamos do mistério da sabedoria de Deus, o Evangelho eterno para sempre, que esteve oculto, o qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Que esteve oculto, mas Deus preordenou antes dos séculos. Outro também aqui, capítulo 4, versículo 1, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Assim, os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios das boas novas, né, do Evangelho eterno para sempre, o Evangelho, os mistérios de Deus. Tem mais um? Tem Romanos 16, 25. Presta atenção aqui, estou já concluindo. Romanos 16, versículo 25, que diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, as boas novas eternas para sempre, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio desde os tempos antigos, e que foi revelado no final da antiga dispensação e revelado para todos os eleitos de todas as gerações. Para concluir esta parte aqui, de série de versículos, Efésios 6, 19. Olha só o que diz Efésios capítulo 6, versículo 19. Atenção aqui. E também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a minha boca, para que possa, com ousadia, tornar conhecido a Geraldo Moraes, tornar conhecido a Otonelso Moraes, a Messias Souza e a André Pimentel, tornar conhecido o mistério do Evangelho eterno, perpétuo, ininterrupto para sempre. Portanto, o Evangelho eterno aqui, agora, voltando aqui, ó, Apocalipse, capítulo de número 14, versículo de número 6, este Evangelho aqui, que não terminou em 70, o Evangelho eterno não é outro, senão o mesmo revelado a Paulo como Evangelho da graça de Deus, da graça eterna de Deus, Atos 20, 24, certo? Evangelho da graça de Deus. É o mesmo Evangelho que Paulo pregava, Atos 20, 24. O anjo estava levando este evangelho aqui para ser anunciado, mas em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira, o mistério que recebi do Senhor e o mistério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Graça, meu irmão. Sem graça, o homem é uma desgraça, não tem entendimento nenhum. Com graça você entende que este evangelho aqui é poder, é revelações, é uma mensagem de alegria, é o mesmo evangelho que o anjo estava carregando, estava levando e não anunciando, né, para ser